todos. Uma noite quente. Vamos tentar ser breve para que a gente possa devagarinho receber aquilo que nós viemos aqui buscar e poder sair bem tranquilos aqui da casa. Hoje eu vou falar um pouquinho da dor que todos nós sentimos e levamos nessa nossa encarnação. Esse texto caiu essa semana na minha mão, através do e-mail, recebi do grupo Universalismo Crístico, e trata sobre a dor. E ela nos leva a refletir qual é o papel da dor na nossa vida. Então, quando nós não possuímos ainda o entendimento sobre as leis divinas, que regem o cosmos, nós não compreendemos, nós não conhecemos, são princípios básicos, divinos, nós somos seres imortais. Então, se nós somos seres imortais, nós tivemos encarnações passadas e provavelmente muitas outras futuras. E somos os únicos responsáveis pelo que está acontecendo conosco nesta existência atual, que essa responsabilidade está atrelada nas nossas escolhas, no nosso livre-arbítrio. Pode ser que essas nossas escolhas aconteceu antes da gente reencarnar e durante essa encarnação. E que somos espíritos reencarnantes. Nós reencarnamos em busca de melhoramento espiritual. Mas a maioria, a grande parte da humanidade, ela está cega pelo lado espiritual. Ela só vê o lado material. Muitos desconhecem essas leis básicas. Então, essas pessoas acreditam que a dor é um martírio, é uma punição. E bem pelo contrário, ela vem como um freio, às vezes ela vem como um aviso, ou uma chave de algum aprendizado que tanto nós relutamos de vivenciar. Então, são dores que nós já vivenciamos em outras encarnações e elas se repetem, às vezes, várias vezes numa encarnação, e nós não queremos aprender. Nós não queremos aceitar isso. Então, a dor vem para nos ensinar. E existem dois tipos de dores. As dores do corpo físico e as dores da alma. Então, agora eu vou falar um pouquinho das dores do corpo físico. Elas aparecem como doenças congênitas, que são aquelas que a gente já traz desde o ventre da mãe, e aquelas que se desenvolvem ao longo de nossas vidas. Já as dores da alma, mesmo essas dores da alma, nós trazemos de outras vidas, de algum fato que nos marcou demais, e aquilo fica guardado, oculto no nosso coração, e fica lá nas profundezas do nosso íntimo. E ela se desenvolve com o tempo de acordo com as experiências do espírito nessa encarnação. Então a gente vai passar por algumas situações que vai desabrochar aquilo que está escondido. Então ambas essas dores nós pedimos para passar. Não existe fatalismo. Existe escolhas, existe livre-arbítrio. Nós não lembramos, mas nós pedimos para passar em determinadas situações nessa encarnação para aprendizado. Tipo assim, se eu tiver que pular aquela fogueira, eu prefiro, ou melhor. Há uns minutos atrás, eu estava comentando que eu estava com dor de cabeça horrível. E daí o dirigente nosso disse assim: tu não quer que eu faça essa palestra para ti? Eu disse assim: não, eu quero enfrentar a palestra agora, eu não quero adiar. Porque a semana que vem eu vou ter que fazer a palestra de novo. Então, vamos enfrentar a palestra agora. Então, essa é a escolha que nós fizemos antes de encarnar. Então, nós pedimos para passar por determinadas situações, de dor, seja da alma ou física, para a gente resolver logo o assunto. Senão, aquilo vai ficar, e vai ficar para outra encarnação, vai ficar para um outro tempo, e nós só vamos empurrando com a barriga. Então, vamos falar sobre as doenças do corpo físico. Para que nós sofremos
as dores do corpo físico, as doenças, elas têm como papel de expurgo. Elas vão limpar o nosso perispírito de toxinas que nós adquirimos durante aquela encarnação ou de encarnações passadas. Como são essas toxinas? São através de escolhas que nós fizemos que foram contra as leis divinas. Então, nós apunhalamos um nosso amigo entre aspas, em vidas passadas, ele me traiu e eu não aceitei e eu apunhalei ele. Então eu venho com uma fragilidade no meu coração. E eu pedi para vir com essa fragilidade no meu coração para expurgar, para limpar o meu perispírito que está manchado desse ato contra as leis divinas que eu fiz. Outro exemplo. Numa encarnação passada, eu tive um uso contínuo e desenfreado de drogas. E com esse uso contínuo e desenfreado, me levou à morte. E esse falecimento foi antecipado dentro de um programa maior. Eu, antecipei o meu retorno ao plano ou ao outro plano, ao plano astral. Eu cessei a minha própria vida. Então, com o uso dessas drogas, o meu perispírito ficou imundo, sujo. E eu tenho que depurar, eu tenho que limpar esse meu corpo físico, meu perispírito. Então, essa limpeza poderá, entre outras, é um exemplo, vir através de uma doença mental. Então, para limpar de vez o meu corpo, meu perispírito, eu quero vir com uma doença mental. Então, eu vou vir com aquela encarnação com esse problema. Outras vezes, as doenças são acionadas como freio, para não desperdiçarmos essa encarnação. Nós temos uma tendência de vivências erradas de outras encarnações e eu posso recair no erro. Então a doença ela vem como um freio. Então eu posso vir com um órgão fragilizado. Por exemplo, eu gosto de dar exemplo porque a gente tem um melhor entendimento. Alguém que ingere exageradamente bebidas alcoólicas e desenvolve uma cirrose hepática. Para quem não sabe, é uma doença degenerativa que afeta seriamente o fígado. Tá? Claro que ele já vem com esse órgão fragilizado. Se ele começar a beber, pouco que seja, aquele órgão vai ficar doente rapidinho. Então ele vem com essa doença avisando para se afastar do vício. Não vai recair novamente nesse elo. Caso contrário, tu vai colocar novamente, talvez vai perder uma encarnação toda por causa desse vício e vai contrair mais débitos na sua ficha kármica. Tudo para expurgar, tudo para limpar teu perispírito, tudo para melhorar a tua vida quanto espírito, para tu poder dar um passo a mais na tua caminhada evolutiva. E além de ser uma maneira, a doença vem com uma maneira de limpar as energias tóxicas nos corpos espirituais, ela funciona como um reformador psíquico. Quando algum ente da nossa família está doente, ele envolve os familiares, envolve os amigos e acaba fazendo com que a família, esses membros, os amigos, eles se mobilizam em benefício daquele que está doente. E às vezes a pessoa tem que usar com mais paciência, às vezes mais tolerância, às vezes ela tem que dispensar mais carinho, e tudo isso é uma reforma. Através da dor, é uma reforma que a gente faz na família, naqueles envolvidos e no próprio doente. Mas quando a doença chega no nosso corpo físico, é difícil a gente pensar o que a gente poderia ter feito para evitá-la. Porque quando a gente chega,
a doença chega, às vezes a gente se assusta. E a primeira pergunta que vem na nossa mente é: por que eu? Por que aconteceu isso comigo? Poxa, o fulano tem a mesma vida do que eu, faz a mesma coisa, não aconteceu nada. Por que comigo isso? E a partir deste momento, outros vários porquês, outras perguntas vêm na nossa mente. Principalmente quando nós somos os doentes, que nós vamos ter que ficar mais em silêncio, nós vamos ter que olhar mais para dentro de nós. E a gente fica pensando para tentar descobrir as respostas. E isso se chama reflexão. E essa reflexão, geralmente, ela nos traz um benefício. Ela faz com que nós entramos num novo processo na nossa vida e nós começamos a enxergar a vida de outra forma. Há um ano atrás eu pedi uma irmã que ela tinha câncer. Ela mobilizou a família toda. Todos nós estamos muito mexidos com isso. Quem não fica mexido com essa doença? E uma coisa que ela marcou muito nesses anos que ela teve convivendo com essa doença, e ela tinha consciência, ela era católica, praticante, não a não praticante que ela ia na igreja, ela se dedicava em oração para outros, ela gostava, ela se encontrou na igreja católica. E uma coisa, e a gente conversava sobre esses assuntos, ela tinha consciência que ela estava passando por aquilo que ela precisava passar. De algum motivo ela precisava passar para limpar, ela tinha consciência que ela tinha feito coisa errada. Que ela tinha mexido em coisas que ela não deveria ter mexido. E prejudicou muita gente. E uma coisa que me marcou muito, que ela disse assim para mim: hoje eu não dou bola quando os guris, os guris dela era mais de 20 anos, 25 anos. Quando os guris deixam as roupas atiradas no canto. Isso não, eu não vou perder tempo com isso. Eu vou perder tempo na convivência com eles, com o entendimento com eles. O que eu posso passar para melhorar eles como pessoa. E isso que a doença faz em cada um de nós. Ela vê esse outro lado que a gente às vezes dá tanta importância. E que, olha, o tempo vai, aquilo fica e não interessa. E o que ficou marcado para a família toda é a atenção, é o carinho, é o ombro que ela deu para cada um. É aquela mãe legal. Então, colocando para vocês uma vivência. Então, as pessoas, quando a doença chega, ela passa a enxergar a vida de outra forma. Passa a dar importância ao ser e não ao ter. Nós estamos aqui nesse planetinho aqui de chão, nós precisamos de roupa, nós precisamos cortar o cabelo, nós precisamos de locomoção, nós precisamos ter, realmente nós precisamos ter. Porque nós estamos no plano físico, nós não podemos fugir disso. Mas ao mesmo tempo nós não podemos esquecer que nós somos espíritos encarnados, que nós temos uma ligação com o Pai Maior. É Ele que rege a nossa vida. E o que nós estamos passando, nós temos condições suficientes de passar por aquilo, encarar e resolver. Ele não coloca nada na nossa vida sem nós termos condições. E é esse elo com o Pai que nós perdemos. Quando nós estamos tristes ou com mau humor, não é bem mau humor, mas quando nós estamos de baixo astral, o que a gente tem vontade de fazer? Eu vou para o shopping, vou comprar uma roupa, vou comprar um sapato, vou cortar meu cabelo. Mas são poucos que lembram: eu vou em qualquer lugar, numa casa evangélica, numa igreja católica, num terreiro, aonde for, e vou me entregar de coração ao meu Pai e vou tirar minha roupa espiritual e mostrar para Ele todas as minhas fraquezas. Que foi aquilo que eu pedi antes, quando vocês chegaram. Façam esse elo com o Pai, que os amigos espirituais nossos, da nossa egrégora do Triângulo, que estão aqui, e é eles que vão fazer essa ligação. E nós esquecemos, nós estamos tão assim agitados
que nós não fazemos esse elo mesmo estando dentro do tempo. Nós esquecemos de fazer esse elo. E às vezes a verdadeira cura, ela vem através da morte do corpo físico. E essa morte do corpo físico, através dessa doença, ela é um presente que o Pai deu, porque nós estaremos saindo mais aliviados. Nós vamos sair mais leve. Quanto mais toxina, quanto mais coisa ruim tiver no nosso corpo, no nosso perispírito, mais sofrimento nós vamos ter do outro lado. Então vamos sofrer aqui que a gente conhece. Eu vou para o outro lado que eu não conheço, então eu vou sofrer aqui. Vou enfrentar aquilo que eu preciso enfrentar. Agora vamos falar um pouquinho sobre as dores da alma. As dores da alma são sensações ou emoções que estão gravadas na nossa tela mental. São concentração de cargas negativas que absorvemos de situações que passamos de seres imortais. São as mágoas de outras vidas, o não perdão, as inimizades. Então pode aparecer ou desencadear a partir de diversos traumas, através de algumas experiências, como a perda de um ente querido, as dificuldades na convivência familiar, os problemas no trabalho, e isso vai aflorar algo que está adormecido no nosso íntimo. Está lá no fundo do nosso espírito, mas não queremos mexer por nada desse mundo. E aí essas situações que nós pedimos passar, traz à tona isso para nós podermos trabalhar. Então esses acontecimentos podem gerar essas dores da alma, que são os medos incontroláveis, os pânicos, a tristeza profunda, o desamor, podendo levar ao ódio, a irritação extrema, os transtornos de humor. E aqui, se deixar, fica a noite inteira enumerando quais são as dores da alma. Essas dores podem ser amenizadas ou aniquiladas com o monitoramento dos nossos pensamentos, aqui e agora, e a busca por entendimento espiritual. Por que estou passando por isso? Aí nós vamos ter um entendimento espiritual, nos ligando ao Pai, para trazer aquelas respostas que não compreendemos. E não vamos descartar a medicina terrena no campo da psique. Para evitar as dores, seja elas físicas ou seja elas dores da alma, vamos pensar antes de falar e antes de agir. Uma situação no nosso lar, que é o que nós convivemos diariamente, uma falta de paciência, uma falta de compreensão da dificuldade do outro, pode ser criado uma briga. As pessoas envolvidas podem dizer coisas que mais tarde poderão se arrepender. Então, agir e falar, pensar antes de agir e falar, tentar mudar nossas atitudes. Ao invés de querer que o outro mude, o outro tem um momento para mudar. Então vamos mudar nós e compreender o porquê do que o outro não consegue mudar. Procurar sempre fazer o bem ao próximo, fazer o bem para nós mesmos. Saber que quando a gente for deitar na nossa cama, no nosso leito, depois fazer as orações, colocar a cabeça no travesseiro, a nossa consciência está leve. Nós podemos até desencarnar durante o sono, que nós sabemos que nós estamos com a nossa missão cumprida. Se nós pensarmos antes de agir e falar, se nós amarmos aquele que está do nosso lado, tivermos paciência, tolerância. Emmanuel, uma frase que ele passou para o Chico, que dizia assim: teu hoje é a luz ou a treva do teu amanhã. Eu não estou falando nem de outra encarnação, eu estou falando da nossa vida. O momento de hoje pode complicar os meses, os anos
dessa nossa vida, conforme o que nós plantamos. Então, ainda se faz necessária a dor. Por mais que ela doa, que seja uma dor física, a dor da alma, que seja difícil de ser trabalhada, no nosso planeta a dor é um instrumento para nós lapidarmos o nosso ser. É um instrumento para nós nos ligarmos ao Pai. É um instrumento para nós entendermos, compreendermos que a vida não é só o material. Que nós temos algo muito mais além do que isso e que nós vamos levar por toda a eternidade. Tudo aquilo que nós plantarmos aqui de bom vai se fixar nos nossos corpos sutis e nós vamos levar. Como assim, ó, é mais uma coisa que é um andarilho. Não é nem um prêmio, é uma coisa assim que, pô, é minha. E isso ninguém tira. E a dor, ela nos leva a vibrar no sentimento mais sublime e transformador, que é o amor. É ele que vai nos libertar. Então, paz a luz a todos. E agora nós vamos passar por ritual do fogo.